Olá, queridos irmãos e irmãs da Web Rádio Ser Fraterno. Meu nome é Hélio Tinoco, mais uma oportunidade que nós temos de estar juntos aqui para trabalharmos o tema Medindo a Fé. Meu irmão, minha irmã, como é que está a sua fé? Você que está acompanhando a gente apenas pelas ondas da rádio, como é que está a sua fé? Será que a gente tem um conceito correto de fé? Será que haveria uma possibilidade de a gente medir a nossa fé? E se houvesse oportunidade, você tem coragem de medir a sua fé? Mas eu quero te dizer uma coisa antes de qualquer coisa. Na medida que nós percebermos o nível, a graduação da nossa fé, inevitavelmente perceberemos que podemos e devemos melhorar essa qualidade. A ideia aqui é trazer uma mensagem que o Emmanuel vai apresentar para a gente no livro Espírito da Verdade, capítulo 29, onde ele vai trabalhar se tens fé. Nesse material, o Emmanuel propõe 6 atitudes que a gente pode olhá-las e, de alguma maneira, conseguir medir a nossa fé. Mas eu quero te dizer também que, independente de qual seja o grau da sua fé, essa fé pode ser melhorada. Como é que se melhora a fé, Hélio Tinoco? Ora, melhora-se fé ouvindo a fala de Paulo de Tarso, que escrevia a carta aos Romanos, capítulo de número 10, versículo 17 ou 15, me foge agora a referência, não tem problema não, mas ele dizia que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que bom que você está com a gente nesse momento do seu dia para ouvir a palavra de Deus e sustentar e alimentar a sua fé. Mas antes de trazer as 6 referências que Emmanuel vai nos propor para criar esse aparelho de medir fé, a gente precisa conceituar melhor o que é de fato fé. A gente vai lembrar de algumas passagens evangélicas onde o Cristo, por exemplo, quando ele vai visitar em Betânia as irmãs enlutadas, Marta e Maria, porque seu irmão Lázaro havia morrido. E nesse episódio ele vai ressuscitar Lázaro aqui com, entre aspas, não é? Na verdade, Lázaro não havia morrido, ele estava num estado profundo de catalepsia, uma profunda letargia, mas enfim, fato é que quando ele chega, Maria diz assim: Senhor, se tu tivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. E a fala do Cristo, que naqueles dias foram ditas e benditas, talvez hoje, ou naqueles dias, não foram muito bem compreendidas, porque ele dizia: tudo é possível aquele que crê. Se tens fé, verás a glória de Deus. É exemplo daquele pai que tinha um filho que sofreu um grave processo obsessivo, e esse filho é levado aos discípulos de Jesus, que nada podem fazer, mas o pai amoroso aguarda o Cristo e pede-lhe o socorro. E o Cristo vai dizer: se creres, tudo é possível, aquele que crê. Meu irmão, minha irmã, que crê, que fé é essa? Será que tudo o que eu creio pode acontecer? Será que a fé, então, seria uma ferramenta mágica que movimentaria a mão de Deus? Será que, alheio a uma vontade maior, será que a minha fé seria capaz de transportar a montanha? Sim, porque o Cristo disse-nos que, se tiverdes fé, o tamanho de um grão de mostarda, direis essa montanha, dissipa-te dali para lá e irá. Ora, meus irmãos, será que montanha é essa? Será que nós podemos ter essa fé? Você já tentou movimentar pelo menos uma pedra? Bem provável que não tenhamos conseguido. Mas o que ele quis dizer com essas palavras? Se tens fé, verás a glória de Deus. Na verdade, o Cristo, naquele episódio que a gente vai lembrar, quando ele acalma a tempestade, é um episódio onde ele cobra dos seus discípulos a fé. Inclusive, quando eles vão acordá-lo, você lembra da história? A embarcação sofria riscos de naufragar, muitos ventos, muita chuva, tempestade, mas o Cristo dormia na região chamada Sacaria, onde transportava as cargas, bem provável que sobre sacos de algodão. E aí os discípulos foram lá acordá-lo e ele disse assim: por que temeis, homens de pouca fé? E sobe até a proa da embarcação, acalma os ventos, a tempestade cessa, o mar fica mansinho, mansinho. E ali naquele barco as pessoas começaram a pensar e dizer: que é este homem? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Mas fato é
que aqueles homens são cobrados por Jesus: onde está a vossa fé? Dava uma ideia de que fé tinha necessidade de ser atuante na vida da gente, uma fé participativa, onde a gente pudesse, de alguma maneira, lançando mão dessa fé, fazer com que a compreensão da vontade de Deus fosse soberana. Observe que quando você vai narrar episódios bíblicos, a mulher hemorraíça, também o cego de Jericó, também os 10 leprosos, no final daquelas conversas, sempre vai haver a intervenção de Jesus. Vai, a tua fé te salvou. Mas que fé é essa? Que montanha é essa de iniquidades? Que montanha é essa que eu tenho que transportar? Erasto, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 20, item 4, falando sobre a missão dos espíritas, ele vai afirmar que ele vai falar de uma montanha de iniquidades. Será, meu irmão, minha irmã, que a minha fé seria aquela que me levaria a tomar atitudes e ações para remover essa montanha, para mandá-la para bem longe de mim? Será que a minha fé não seria a fé ajustada a perceber que Deus é um Pai amoroso, bom e justo, e nos dá aquilo que nós precisamos e nem sempre o que nós queremos? Será que quando eu penso em fé, eu penso em ajustar essa fé além da fé da teologia? Sim, porque a gente vai lembrar de Paulo de Tarso aqui, encarnado numa transição do judaísmo para o cristianismo, escrevendo a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, onde ele vai dizer: ora, a fé vem pelo ouvir. Perdão, meus irmãos, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Era que, como se fosse uma fé sobrenatural, uma fé mística, uma fé que movimentaria Deus para fazer o que eu quero. Mas será, meu irmão, minha irmã, que sabemos pedir corretamente? É Tiago, que ficou em Jerusalém, apóstolo de Jesus, que declarava, numa carta escrita à igreja de Jerusalém, que pedis e não recebeis, porque não sabeis pedir. Pedis mal, pedis para vossos próprios deleites. Esquecemos de condicionar a nossa vontade, a vontade sábia e soberana de Deus. Essa fé mística, Kardec vem corrigir no Evangelho segundo o Espiritismo 19, tem 7, que tem como título A Fé Move Montanhas, onde ele vai dizer que fé inabalável só é a que pode encarar de frente à razão em todas as épocas da humanidade. Então, a ideia de uma fé que me ajusta a aceitar, sem revolta, sem lamúria, sem rebeldia, a vontade sábia de Deus, mesmo quando as situações não me agradam, embora eu saiba que elas não agradam a personalidade, mas agradarão o espírito imortal que vem ao planeta em busca de progresso. Então, para medir a nossa fé, para a gente fazer uma autoavaliação, o Espírito de Verdade, na verdade, no livro Espírito de Verdade, Emmanuel vai nos trazer 6 atitudes a serem tomadas. A primeira atitude que Emmanuel propõe é a questão da gente continuar servindo mesmo diante das dificuldades. Então, a maneira de medir fé. Será que quando eu estou sem dinheiro, ou quando eu estou com a saúde abalada, eu não perco a oportunidade de servir? Eu continuo servindo aqueles que estão à minha volta? Claro, servindo da maneira que eu posso, dando aquilo que está ao meu alcance. Mas será que eu entendo que servir é fundamental? O próprio Cristo, em vários momentos nas suas expressões, uma delas lá em Mateus 20, 28, ele dizia que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. No Espiritismo, a gente lembra que ele é o nosso modelo, nosso guia oferecido na questão central do livro dos Espíritos por Deus. Então, se ele era servidor, se ele veio ao planeta para servir, diz o texto bíblico, e dar a sua vida em resgate de muitos, e aqui o dar a vida não são tão somente morrer, mas dar a vida, se desgastar, dar de si, seus haveres financeiros, se tornar um servidor. Será, meu irmão, minha irmã, que a minha fé, e isso é Emmanuel dizendo, primeira ferramenta de 6, para medir a minha fé, será que diante da dificuldade eu me mantenho servindo? Então, se tens fé, te manterás servindo apesar de quaisquer circunstâncias. Como é que está a sua fé nesse primeiro quesito? De 6.
O segundo que Emmanuel vai propor para a gente, nesse autoexame, é dizer que, se tivermos fé, não nos permitiremos abalar intensamente diante dos problemas da vida. Nesse capítulo do capítulo citado aqui, do livro O Espírito de Verdade, Se Tens Fé, Emmanuel vai dizer para a gente que nós somos fortaleza. Meu irmão, você que está ouvindo, assistindo aí pelo YouTube, o que você sente quando ouve essa fala? Você é fortaleza, você foi criado para ser forte. Ora, ainda se desenvolvendo a história da semente, a história de uma semente falante, de uma fábula, onde determinado caçador adentra a floresta, levando consigo a espingarda, e de repente ele ouve uma voz dizendo assim: ei, cuidado comigo aqui. Ele olha para os lados, para cima, para trás, não vê ninguém. Mas quando ele olha para o chão, ele vê uma semente, uma noz falante. Ele acha engraçado, ri, e a noz não ficou muito satisfeita com a ironia e diz: olha, vê lá, hein, como é que você fala comigo? Eu não sou uma semente. Eu sou uma grande árvore frutífera. Eu estou uma semente. Emmanuel, no livro O Consolador, que são 302, ele vai dizer que a partícula divina do Criador repousa em cada um de nós, permitindo mais tarde poderes sagrados que poderão ser usados para a minha própria evolução, mas que infelizmente muitas vezes são mal utilizados, que na verdade sabotam o meu progresso. Mas se eu tenho fé, eu me sinto forte diante dos problemas da vida. É isso que acontece comigo. Então, primeira ferramenta, eu tenho fé, minha fé é uma fé sólida, uma fé bem construída. Essa fé que eu exercito, quando diante das dificuldades da vida, eu me mantenho servindo, eu não esqueço que o serviço, que a caridade voluntária é um meio de salvação, é o único meio de progresso do ser humano. Quando eu tiro o foco de mim para olhar a dor do outro, quando eu procuro me tornar aquele que auxilia, que estende as mãos, primeira ferramenta, então, eu tenho fé, eu continuo servindo. Chico Xavier tem uma história que, segundo os comentários, que não me falta agora a fonte, mas uma história verídica que Chico perguntava para Emmanuel: até quando? Ele já velhinho, bem cansado, acamado, até quando eu vou ficar por aqui ainda? E Emmanuel dizia: Chico, enquanto você puder fazer uma prece por alguém, os invisíveis, vão me manter aqui. Será que eu, doente, faria uma prece por alguém? Será que faria? E a segunda ferramenta: os problemas da vida vêm para todos nós. Todos nós os enfrentamos e todos nós os encaramos. Mas será que eu tenho estado equilibrado? Será que eu fico satisfeito, feliz com as dificuldades que me batem a porta? Porque eu sei que elas vão me auxiliar no meu processo de evolução moral. Então, segunda ferramenta, medindo a fé, eu posso analisar como é que eu me comporto diante dos problemas naturais da vida, e a atitude que eu tomo vai deflagrar a minha fé. A terceira ferramenta para medirmos a fé, vamos narrando juntos aqui. A primeira, eu continuo servindo, em qualquer que seja a situação. A segunda ferramenta, eu não me abalo diante dos desafios naturais da vida. E a terceira ferramenta, do artigo apresentado por Emmanuel, ele vai falar sobre família. Ele vai falar de que a família é esse desafio que todos nós conhecemos, encarnados que estamos num plano de provas e expiações. As famílias têm como finalidade promover provas e expiações. O tempo é só de meia hora esse programa, mas eu quero te dizer uma coisa: visite o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 18 e 19, para entendermos profundamente sobre família na visão espírita. Mas o recorte que eu vou fazer aqui, capítulo 4, 19, diz que Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com um duplo objetivo: servir de provas para uns e de meio de progresso para os outros. Ora, meus irmãos espíritos antipáticos e estranhos, quem são os antipáticos? Aqueles que no passado tivemos desavenças e não resolvemos. Desavenças crescentes, que geraram inimizades, ódios, atitudes equivocadas, e que agora Deus, num grande projeto de reconciliação do nosso coração com todos, nos permite encarnar com Ele
na mesma família consanguínea, a fim de que possamos ter oportunidade de reparar os nossos danos. É a frase de Jesus de Nazaré, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, 25 e 26, quando dizia: reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e ex-oficial de justiça e te encerre na prisão. Eu vos digo, não sairás de lá enquanto não pagares até o último cêntimo. Será que esse inimigo com quem eu tenho que me reconciliar não estaria encarnado na minha casa, vivenciando comigo uma história? Mas também tem a encarnação de antipáticos. Quem são os antipáticos? Aqueles espíritos que nós não conhecíamos, não temos nenhuma ligação com ele, mas Deus percebeu que ele encarnado na nossa família me ajudaria a evoluir e eu também o ajudaria a evoluir. Então a ferramenta seria: se eu tenho fé, me mantenho equilibrado ante as relações conflituosas necessárias ao reajuste e ao progresso. Então, meu irmão, terceira ferramenta, vamos repeti-la de uma a uma. Primeira, se eu tenho fé, uma fé sólida, em qualquer situação escolho servir os outros, mesmo com limitações. Segunda, eu vou me tornar uma fortaleza, eu vou exercitar os poderes sagrados que estão em mim, eu vou olhar para a vida e entender que eu sou forte, e os problemas que me vêm foram dimensionados de acordo com o meu grau de suportabilidade. Quem diz isso é Santo Agostinho, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, até 9, onde ele diz que Deus não dá força superior, não dá prova, Deus não dá prova superior às forças daquele que pede. Deus só dá as provas que podem ser cumpridas. Então eu me mantenho forte. E o terceiro, diante da família, um desafio imenso, a gente se coloca como aquele que é o ponto de equilíbrio, que é aquele que tem a palavra que aplaca os sentimentos mais ásperos, aquele que tenta ser o conciliador. A quarta ferramenta, ela vem, na verdade, do entendimento, da extensão dessa atitude para com a família para os que estão do outro lado da família. Os amigos, os estranhos, os colegas de trabalho. Será que eu tenho me comportado para com eles com essa compreensão? Chico Xavier tem uma frase, meu irmão, minha irmã, essa frase brinda os nossos corações, protege a gente, decora. Chico dizia que quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque, não responda da mesma forma, apenas sinta compaixão daquele que precisa humilhar, ofender e magoar, para sentir-se forte. A ideia de olhar o irmão como sendo um irmão adoecido. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, isso vai fazer diferença, porque se eu tenho fé, eu percebo que os outros que estão lá fora têm suas dificuldades, e eu não posso mudá-los, mas a mim mesmo eu posso prevenir de sentir, por exemplo, doenças, desequilíbrios, sim, doenças também, sim. O eflúvio do ódio, ele é deletério. Shakespeare dizia de que guardar ressentimentos é como tomar venenos e querer que o outro morra. Meu irmão, minha irmã, será que eu tenho essa fé diante da dificuldade de olhar para o outro e perceber que ele também é meu irmão e tem suas falhas como eu tenho as minhas, e não permitir que essa atitude me abale, que eu consiga conviver com ele? Então, a quarta ferramenta, se tens fé, compreenderás os que ainda militam distantes da proposta de amor de que você já abraçou. Sim, muitos não abraçaram ainda, mas nós podemos olhá-los com esse olhar de compadecimento, perceber ali um doente na nossa própria doença, o egoísmo, que Kardec chama de chaga da humanidade, filha do orgulho, segundo Emmanuel, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, tem 11. Mas nós estamos aqui, ouvindo ou assistindo essa conversa edificante, o estudo edificante, para melhorar nossos corações, mas muitos não perceberam ainda, muitos não se deram conta de que estão adoecidos, que precisam trabalhar. Somos nós que podemos olhá-los assim, com esse olhar de tolerância, de respeito, de compaixão, de camaradagem. Quarta ferramenta, então. A primeira, se eu tiver fé, apesar de qualquer limitação ou dificuldade, eu continuo servindo. Eu não perco a oportunidade de servir,
porque eu entendo que fora da caridade não há salvação. Segunda atitude que eu tenho é perceber que os problemas da vida são me dados de acordo com a minha capacidade. E eu posso exercitar aqui a minha força interior. Saber que eu sou um ser imperfeito, que um dia serei perfeito, e a perfeição chegará por meio da compreensão da forma com a qual eu encaro os problemas. A terceira ferramenta para medir a minha fé é na família que eu estou. Com dificuldades, sim, com aborrecimentos, desafios, mas que me auxiliam, de alguma maneira, a manter o equilíbrio, aprender a ter o equilíbrio. E a quarta ferramenta, eu estendo esse equilíbrio para as relações conflituosas do lado de fora. Para aquele que ainda não milita na proposta de amar, que não consegue tirar um tempo para ouvir do Evangelho, para refletir e para se corrigir. A quinta ferramenta, então, para medir nossa fé, ela vai passar pela ideia de aceitarmos a vontade de Deus, sem lamúrias, sem reclamações. E aí eu me lembrei de uma passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 3, lá na coletânea de preces. Kardec está trabalhando as preces gerais, trabalhando a prece do Pai Nosso, oração universal, oração dominical, e ele está trabalhando a parte terceira, que é que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E ele vai definir que fazer a tua vontade, Senhor, veja, meus irmãos, é observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes aos teus decretos. Deus nada faz de inútil. Deus sabe o que é melhor para a gente. Deus sempre nos dará o que nós mais precisamos. É claro que nem sempre agrada, nem sempre é o mais confortável, mas é o necessário. É nesse contexto que eu me ajusto, se a minha fé for forte, eu aceito a vontade de Deus. O problema chega, eu verifico o destinatário, confiro que é para mim, o remetente é Deus, e antes de abrir a caixa do correio, eu agradeço a Deus e digo, Senhor, muito obrigado, porque eu sei que esse problema tem uma finalidade. Me ajudar, eu, espírito mortal, evoluir. E eu aceito, sem lamúria, a sua vontade. Então, se eu tenho fé, eu aceito submisso a sábia e soberana vontade de Deus. A sexta ferramenta, vamos daqui a pouco passá-las todas, antes de chegar na sexta ferramenta, me lembrei de um provérbio, os provérbios de Salomão, 16:1, dizia Salomão, ao homem é permitido fazer planos, mas a conclusão dos planos, vem dos lábios do Senhor. Sétima atitude, então, para que eu possa me manter no processo de medição de fé, é entender que, diante de qualquer cenário, segundo Emmanuel, eu não vou esquecer que a questão prioritária da minha história é o meu aprimoramento moral. Não vou esquecer isso. Hermance de Fu, no livro Forma Íntima Sem Martírios, capítulo de número 9, ela vai dizer que, embora haja outras finalidades do espiritismo, sim, consola por meio de uma palavra esclarecedora, pode ajudar em processos obsessivos, também pode curar doenças, dependendo da vertente da instituição, dependente da vontade de Deus, do meu merecimento, mas, acima de tudo, a necessidade de nos mantermos trabalhando em prol da evolução moral. Emmanuel tem uma lição do livro Fonte Viva, é a lição 17, depois você acessa o livro e assiste, lê lá o livro, Cristo em nós, onde ele vai dizer que o Cristo espera pela gente. Como embora nós esperamos por ele também, mas Cristo espera e vai dizer o texto que ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O que nós podemos fazer de melhor para melhorar o mundo, melhorar nós mesmos, é construir o reino de Deus nos nossos corações. É essa sexta ferramenta. Eu não perco o foco de buscar o meu aprimoramento moral. Então vamos de novo repetir as 6 rapidamente, o tempo está avançado, mas se eu tenho fé, me mantenho servindo, independente de quaisquer situações. Eu posso criar o processo inverso. Então eu não estou servindo, eu começo a servir, e esse servir vai me ajudar a combater o meu egoísmo e vai me ajudar a melhorar minha fé. Segunda ferramenta de 6,
Se eu tenho fé, não me deixa abalar pelos percalços da vida, pelos desafios que todos nós enfrentamos, pelas dores naturais, pelo dia a dia, por estarmos encarnados num planeta que nos qualificou receber um planeta de provas e expiações. E ora, meus irmãos e minhas irmãs, o que nós podemos esperar de um espírito que encarna no mundo de provas e expiações, se não passar por provas e expiações? A terceira ferramenta, então, será manter o equilíbrio frente às relações difíceis, familiares, e seguir avante, mesmo decepcionado, mesmo abandonado. A quarta ferramenta, compreenderás, se tens fé, o comportamento dos irmãos ainda distantes da proposta de amar. Eu me lembrei de uma frase, também muito interessante, de um americano chamado Henry Wadsworth Longfellow. Ele dizia assim: se pudéssemos ler as histórias secretas de nossos inimigos, encontraríamos na vida de cada um homem tristeza e sofrimento o suficiente para desarmar toda hostilidade. O convite de nos colocar no lugar do outro, o convite da indulgência. A fala, o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, me foge agora os itens, 17, 18, 19. Bom, os espíritos comunicantes são José, espírito protetor, João, bispo de Nerves, bispo de Bordeaux, e Duflé, bispo de Nerves. E os três, durante a parte final do capítulo, nas instruções dos espíritos, vão dizer de comum acordo: sede rigorosos para convosco mesmos, indulgente para com as faltas alheias. O exercício, a indulgência, não é um sentimento, é uma atitude. A capacidade de me organizar com seriedade para me colocar no lugar do outro. Então, a primeira ferramenta, eu continuo servindo. A segunda ferramenta, eu não me abalo diante dos problemas da vida. Terceira, eu tenho uma postura equilibrada na família. E agora eu estendo para aqueles que estão à minha volta. A quinta ferramenta trabalhada, se eu tenho fé, eu vou aceitar sem reclamações a sábia e soberana vontade de Deus, mesmo que muitas vezes não entenda. Sim, porque o não entendimento. Por que esse homem sofre tanto? Se ele é uma pessoa tão boa nessa atual encarnação? Porque talvez ele tenha, em outras vidas, contraído débitos e agora ele precisa quitar esses débitos. Isso explica, sim, a encarnação explica a aparente injustiça de que a gente olha para alguém, mas ele não merecia passar por isso. Sim, merecia, porque Deus é justo e bom e só dá a prova que podemos suportar. E a sexta ferramenta e última, se tenho fé, eu vou abraçar a tarefa de automodelamento na certeza de que com Jesus eu vencerei. Essa vitória com Jesus me faz lembrar o cântico da vitória, Romanos 8. Você vai lembrar isso comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes o entregou por cada um de nós. Aí Paulo perguntou assim: como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem vai nos separar do amor de Deus? Será a tribulação, o perigo, a espada? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Sim, meus irmãos, a fé pode melhorar, mas o Cristo vai nos auxiliar. Sim, podemos recorrer a Ele, estender as mãos ao alto, buscar a sua luz, e Ele, por certo, nos atenderá os anseios mais profundos da alma. Porque Ele nos disse, em João 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não cairá em trevas, mas terá a luz da vida. Será, meu irmão, minha irmã, que eu tenho contado com essa luz? Será que eu estou podendo agora, com consciência, medindo a minha fé, entender que através de Jesus eu posso aumentar o nível dessa fé? Uma fé que, na verdade, verdadeiramente me auxilie a me colocar diante da vida e viver com equilíbrio, serenidade, com paz, com contentamento, com essa alegria de viver, essa alegria que pertence àqueles que, de alguma maneira, sabem que Deus é justo e bom e só nos dá aquilo que a gente precisa passar. Estamos daqui desse momento de estudo edificante, coração repleto de esperanças, sabendo que Deus estará sempre ao nosso lado,
mas a questão é, estamos com Deus? Temos tentado ser uma pessoa melhor? Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, e que no mês que vem a gente possa, mais uma vez, participando aqui, poder reencontrá-los. Deus abençoe a todos. Forte abraço.